Olá, vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil, falando de recursos. E vamos falar nessa primeira aula apenas dos aspectos gerais, não vamos entrar aprofundadamente nos recursos em espécie, porque cada um deles será falado pessoalmente, em aulas próprias. Primeiramente, falar sobre admissibilidade. O que seria admissibilidade? É dizer quais são os recursos cabíveis. E dentro do ordenamento jurídico, o artigo 994, ele traz o rol de recursos que são cabíveis no nosso ordenamento. Portanto, é um rol taxativo. Alguns podem dizer, mas professor, é comum depois de uma sentença, a pessoa se manifestar, pedindo do juiz que ele faça a retratação. O juízo de retratação que se faz em relação à sentença é um recurso? Não. O juiz está obrigado a recebê-lo pelo princípio da instrumentalidade como recurso? Não. Porque a retratação ela é uma petição simples. Então o juiz vai julgar de acordo com as suas convicções e não promove o duplo grau de jurisdição. Se tem algum vício que você acha que é erro crasso dentro de uma petição inicial ou de uma sentença, melhor dizendo, o recurso certo é os embargos de declaração para dizer, olha, há um erro crasso, há uma contradição. Lembrando que os embargos não servem para reformar a convicção de juiz. Se é uma convicção de juiz e dentro de uma sentença, o certo é apelar. O juízo de retratação não é uma espécie de recurso, ela é uma manifestação simples nos autos que o juiz pode dar favorável ou não. Pela segurança jurídica, utilize um dos recursos previsto no artigo 994 para reformar uma decisão. Primeira coisa que nós temos que fazer é que, quando houver um juízo de admissibilidade, o recurso passará por algumas fases. Primeiro, ingressei com recurso. Eu vou querer, o examinador, o relator, vai saber o recurso é cabível. Por exemplo, o cabimento da apelação está no artigo 1009. O cabimento do agravo está no artigo 1015. Do agravo interno, no artigo 1021. Dos embargos, temos no artigo 1022. Do pré-questionamento, no artigo 1025. Sucessivamente, vamos falar detalhadamente, detidamente, de cada cabimento de cada recurso. Ordinário especial e o extraordinário, artigo 1029, e eles têm também ramificações na Constituição Federal, artigo 102, artigo 105 da Constituição Federal, assim como a reclamação ao STJ, ao STF, também tem uma previsão específica que você pode fazer, que ela é constitucional. São remédios constitucionais que também estão na Constituição. Vamos primeiro pensar que eu tenho que ter o cabimento, se o recurso que eu estou utilizando é o adequado para aquele tipo de medida jurídica. Temos a legitimidade. O que seria a legitimidade? Em uma ação, as partes não podem recorrer. Nem sempre. Por exemplo, se eu tenho uma ação onde a parte autora pede 10 e o juiz concede 10, a parte autora não é legítima para recorrer, porque ela recebeu tudo aquilo que ela pediu. Então a legitimidade está dentro de recurso para a parte vencida. No caso, se a parte pede 10 e o juiz concede 10, o único que pode recorrer é a parte vencida, a parte ré, no caso. Se a parte autora pede 10 e o juiz nega, não dá nada,
A única parte que pode recorrer, que é parte vencida, parte prejudicada, seria a parte ré. Observa que parte vencida é aquela que perdeu no processo. Se a parte autora pede 10 e o juiz dá 5, lógico, a parte autora perdeu 5. Mas a parte ré também é prejudicada porque ela foi condenada em 5. Então, nesse caso, eu tenho uma sentença parcial, e quando eu tiver, toda vez que se falar de sentença cujo mérito foi avaliado parcialmente, ambos, tanto parte autora e parte ré, podem ser legitimados a apresentar o recurso. Mas quando eu tenho uma sentença unânime, seja acolhendo todos os pedidos da inicial ou rejeitando, julgando improcedente todos os pedidos da inicial, aí eu tenho parte vencida apenas aquela que teve prejuízo, ou seja, ambas as partes não poderão recorrer. Temos aqui também outro terceiro prejudicado. Terceiro prejudicado é aquele que está fora, terceiro fora do processo. Ele é prejudicado. A partir do momento que ele ingressa no processo, ele vai fazer parte de um dos polos, ou no polo ativo ou no polo passivo, passando a ser considerado parte. Estando fora, tem o direito de querer recorrer. E aí que o legislador quer dizer, olha, mesmo não estando no processo quando saiu a sentença, tomando ciência de uma sentença que lhe pode trazer prejuízo, e dentro do prazo recursal, que é de 15 dias, o terceiro ele pode pedir e apresentar a apelação. Pede a sua adesão ao processo para fazer parte de um dos polos e automaticamente apresenta também a sua apelação. E o Ministério Público? O Ministério Público, dentro de um processo, ele pode funcionar como parte. Aí ele entra nesse rol aqui, parte vencida e parte, ou entre parte vencida. E pode ser também fiscal da ordem jurídica. E aí eu tenho a regra que está prevista no artigo 178, onde eu digo quais são as situações aonde o Ministério Público ele agirá, intervirá no processo como fiscal da ordem jurídica. Lembrando que, havendo trânsito em julgado, não é cabível recurso, nenhum tipo de recurso. Cabe, então, somente, se quiser discutir a matéria, entrar com uma nova ação, se fizer coisa julgada formal, que é coisa julgada formal, quando não há análise do mérito, sentença proferida conforme nas hipóteses previstas no artigo 485. Se der coisa julgada formal, ou seja, naquelas sentenças cujas hipóteses estão enquadradas no artigo 487, não cabe recurso, não pode entrar com nova ação idêntica à primeira, mas lhe é permitido a ação rescisória, conforme já vimos. Então, havendo trânsito em julgado, qualquer que seja a formação, seja coisa julgada material, seja coisa julgada formal, não cabe mais recurso, porque o trânsito em julgado torna indiscutível e imutável a decisão, seja ela de mérito, seja ela sem o mérito. Os processos, os recursos são independentes, havendo litisconsórcio ou não. Havendo litisconsórcio, cada parte pode apresentar o seu recurso independentemente. E, havendo, por exemplo, uma sentença parcial, pode o autor apresentar a sua apelação, como o réu também apresentar as suas razões de apelação. É lógico que da apelação apresentada pelo autor,
o réu pode contrarrazoar, e da apelação apresentada pelo réu, o autor contrarrazoa, para que saia no tribunal um só acórdão analisando os dois recursos. Lembrando aqui, voltando a lembrar, sentença é parcial quando alguém pede e o juiz dá uma sentença que não julga totalmente favorável aos pedidos, não acolhe todos os pedidos da inicial. Então, nesses casos, nós teremos uma sentença parcial. Sentença de total procedência, no caso, seria se o autor pedisse 100 e o juiz concedesse 100, ou não concedesse nada, ou ele acolhia integralmente ou rejeitava integralmente, julgava improcedente totalmente os pedidos da inicial. De acordo com o artigo 1002, a decisão. Qual é essa decisão? Artigo 489 diz quais são os pronunciamentos que têm natureza decisória. Decisão só se pode ser dada através de um pronunciamento jurisdicional com natureza decisória. Dentre eles, eu sei, e já vimos várias vezes, que os despachos não têm natureza decisória. Então, se não tem natureza decisória, para despacho não cabe recurso. Mas para os demais, eu tenho para a sentença, para reformar a sentença, eu tenho apelação. Para reformar a decisão interlocutória, eu tenho agravo. E para reformar acórdãos de segundo, terceiro ou grau especial, ou melhor dizendo, de segundo grau, eu tenho RESP ou RE, e para reformar acórdão de terceiro grau, eu tenho recurso extraordinário. De segundo grau, eu posso tanto reformar com recurso especial, como pelo recurso extraordinário, bastando haver a ofensa de lei ou norma infraconstitucional ou afronta de norma constitucional. Assim que diz o artigo 103 e 102 da Constituição Federal. Voltando ainda, tais decisões, obrigatoriamente, eu não preciso em nenhuma delas, decisão, eu não sou obrigado a impugnar tudo, porque eu só vou impugnar a parte que eu perdi. Por exemplo, numa sentença parcial, o autor pediu 100, recebeu 60, ele vai pedir a reforma para que ganhe aqueles 40. Aquilo que ele ganhou, ele não pode, ele não tem legitimidade de pedir ao seu juiz, você me deu 60, mas eu só merecia 20. Não pode, porque ele não seria a parte vencida em relação aos 60. Quem pode impugnar esses 60 para dizer, seu juiz, está errado, não era para eu ser condenado em 60, ou mesmo em nada, quem vai ter que pedir isso é o réu. Por isso que a decisão, ela pode ser impugnada totalmente, total improcedência, impugna totalmente, ou em parte parcial, aquilo que não concorda, só vai impugnar naquilo que não concorda. Mesmo eu sendo vencedor, saindo, digamos assim, prejudicado, perdendo uma ação, eu não sou obrigado a apresentar o recurso. Perdi, sou parte prejudicada, fiquei calado, transitou em julgado, começa a fase de cumprimento de sentença. Desistência serve para todo tipo de recurso, seja ele apelação, seja ele recurso especial, recurso extraordinário e os embargos de declaração. Voltando aqui, apenas em relação aos recursos, lembrando que das sentenças, das decisões interlocutórias e dos acórdão, também cabe embargos de declaração. E de acórdão do STF,
via de regra, não cabe recurso. Você pode embargar, apontando a obscuridade que há no recurso, a contradição, ou mesmo a omissão de alguma parte que você acha importante que não foi julgada de algum dos seus pedidos. Mas recurso definitivo que provoque a mudança do grau de jurisdição não tem. Então, a sentença cabe apelação. O réu vai fazer as contrarrazões. Só que, havendo a apresentação da apelação e as contrarrazões, mesmo sendo apresentadas as contrarrazões, o recorrente pode desistir. E qual é a diferença de desistência e renúncia? Básico. Desistência, olha só que estamos falando, a parte recorrente apresentou a apelação e aí ele vai desistir, ou seja, exercer o direito de recorrer. Na renúncia, ele não exerce esse direito. Ele deixa passar em albis o prazo para apresentar, por exemplo, a apelação, que é chamado de renúncia tácita. Simplesmente não apresentou a apelação dentro daquele prazo dos 15 dias do artigo 1003, parágrafo 5º. Se ele não apresentou a apelação, significa que ele está renunciando ao direito de recorrer. Ou mesmo ele pode chegar, saiu a sentença, manifestas ao auto, abrindo mão do prazo, dizendo que concorda com a sentença que lhe é prejudicial, ou seja, manifesta através de uma petição simples nos autos, demonstrando que não tem interesse de recorrer. E quando faz isso, ele está fazendo uma renúncia expressa. Então a renúncia tácita é quando ele não se manifesta. Renúncia expressa é quando ele apresenta a petição, abrindo mão do prazo que falta para apresentar o recurso, porque não tem interesse de recorrer e já clama logo para começar a fase de cumprimento de sentença. Renúncia, não exerce o direito. Desistência, exerce o direito. Ou seja, apresentou a apelação, exerceu o direito de recorrer. Não apresentou a apelação, não exerceu o direito de recorrer. Prazos. Os prazos, via de regra, são de 15 dias. Professor, tem exceção? Está logo dizendo, excetuados os prazos dos embargos de declaração, que são de 5 dias, para interpor o recurso ou para responder, que é contrarrazoar, apresentar as contrarrazões, é de 15 dias. E quando eu falo que o prazo para recorrer e o prazo para contrarrazoar é de 15 dias, utiliza-se o princípio da paridade de armas. Então, saiu a decisão, se for para apresentar a apelação, prazo de 15 dias. Se for para apresentar o agravo de instrumento, prazo 15 dias também. Se for para apresentar RESP ou RE, prazo 15 dias. Se for para apresentar os embargos de declaração, prazo de 5 dias, conforme expressa o artigo 1023. Então, via de regra, todos os prazos são de 15 dias. Você não falou aí, professor, e o agravo regimental ou agravo interno? Qual é o prazo dele? Artigo 1021 está falando sobre esse agravo. O prazo dele é a regra do artigo 1070, também é de 15 dias, que por um acaso cai também na regra do artigo 1003. Excetuado apenas os embargos de declaração, os demais recursos, e aqui eu vou colocar o agravo interno, o prazo para responder e para arrazoar é de 15 dias. Quando começa a contagem desse prazo? Quando as partes são intimadas da decisão. A intimação pode se dar via sistema eletrônico ou a intimação pode dar via
publicação dessa decisão no Diário da Justiça. O que eu devo colocar em preliminares de recurso a respeito da tempestividade? É comum que várias pessoas coloquem, olha, o prazo para recorrer de tal dia, 15 dias, por exemplo, sendo que o termo inicial começou na publicação, que se deu no dia tal, e o termo final se dá no dia tal, excluindo os dias que estão dentro, os feriados. Observa que o artigo 6º ele é bem claro. Eu só vou fazer essa preliminar de tempestividade quando houver um feriado local, porque quem deve comprovar, quem tem o dever de comprovar, o ônus de comprovar um feriado local é o recorrente. Professor, e o feriado nacional? Não preciso comprovar. Por exemplo, estou peticionando em Boa Vista, feriado é nacional, independência do Brasil. Em nenhum local da federação vai ter expediente forense. Agora, quando tiver um não expediente no estado, por exemplo, aniversário do município de Boa Vista não é a mesma coisa lá no STJ. Quando estiver fazendo o RESP, eu tenho que respeitar essa diferença, porque para lá ele vai considerar que o aniversário de Boa Vista não é feriado. Então aí eu coloco nas preliminares de tempestividade e eu coloco que há um feriado local e esse feriado local deve ser diminuído da contagem do prazo. Aniversário do estado também, dia 5 de outubro, via de regra é feriado aqui, mas não é feriado em outros lugares da federação. Então, tomar cuidado com esse feriado local. Havendo um feriado local, ou, por exemplo, olha, a justiça hoje não funcionou porque não tinha internet e foi suspenso os prazos para hoje, foi considerado como dia não útil. Isso eu tenho que colocar juntamente com a certidão, para quando eu fizer os cálculos do prazo, seja em qualquer que seja o local, eu tenha essa posição para que não haja um problema nenhum na hora de recorrer. Artigo 1007 diz que na interposição dos recursos deve haver o preparo, que é o pagamento das custas complementares, bem como porte de remessa e de retorno. E esse porte de remessa e retorno só não é cobrado quando o processo ele é eletrônico. Por quê? Porque porte de remessa e retorno é qual é o peso do papel que vai enviar para determinada localidade da federação que vai haver o julgamento. Quer um processo que está no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é Brasília. Ele está correndo aqui em uma das varas cíveis, em uma das 3 varas cíveis da seção judiciária do estado de Roraima. Eu tenho que enviar esse processo, eu estou recorrendo, então eu tenho que pagar o porte, remessa e retorno, porque esse papel pesa em volumes. Ou eu pego pelo número de folhas, ou eu pego pelo peso, peço para pesar. Praxes é pelo número de folhas que tem no processo. E esse daí é chamado de porte remessa, que não tem nada a ver com as custas complementares que eu tenho que pagar pelo recurso. Então, quando eu vou fazer o preparo na Justiça Federal, por exemplo, eu tenho que preencher duas guias de recolhimento. Uma para o preparo e outra para o porte de remessa e retorno. Falando desse preparo, custas complementares. Quem são dispensados do preparo? Aqueles que têm isenção legal, como os beneficiários da justiça gratuita, o Ministério Público, a União na Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da Fazenda Pública, os procuradores estaduais, distritais e municipais, além das autarquias. Se houver insuficiência no valor do preparo, o desembargador relator ou o relator intima para que ele supra e faça o pagamento das custas no prazo de 5 dias. Exige que seja feito o preparo no prazo de 5
dias. Nós vamos ver também no artigo 932, parágrafos, que quando o juiz, o relator, está fazendo o juízo de admissibilidade, ele pede para que, antes de indeferir, que seja feito o preparo no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do recurso e trancamento da ação. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e retorno em processo de autos eletrônicos. Não há necessidade de enviar, é tudo eletrônico. Mas não está dispensado o pagamento das custas complementares, que faz parte também do preparo. O recorrente que não comprovar será intimado para pagar e fará o recolhimento em dobro. Não é. E essa daqui é uma inovação do CPC, que antigamente, se não comprovasse, o juiz intimava e ganharia tempo. Agora você pode ganhar tempo, mas você vai recolher em dobro. E lembrando que na Justiça do Trabalho, as custas, o preparo é feito ao final, o pagamento das custas. Tudo é feito ao final, mas o depósito recursal é feito antes. Antecede a apresentação do recurso ordinário e do recurso de revista. E se não houver o recolhimento, ele não vai te intimar para fazer o recolhimento. Simplesmente aplica logo a deserção. O que é deserção? Deserção é dizer que a pessoa desistiu do recurso. O recurso está deserto. E isso gera o trancamento da ação. Provando o recorrente justo e impedimento. Os bancos não estavam funcionando na data que eu fui. Não tinha, estava em greve. O relator relevará a pena de deserção e poderá aplicar o prazo de 5 dias para que ele efetue o pagamento, se não já o fez. Observa que a pergunta é um justo impedimento. Não era possível eu fazer o preparo. Algo me impedia, não era simplesmente, eu esqueci, é porque eu estava sem disponibilidade financeira. Se você está sem disponibilidade financeira, não consegue fazer o pagamento, você já pede benefício da justiça gratuita. O esquecimento não salva ninguém aqui. Cochilou, cachimbo vai cair mesmo. O equívoco no preenchimento de uma guia de custas não implica na pena de deserção, ou seja, na penalidade. Errou, era para preencher um DAF, preencher uma GRU, e assim ou vice-versa, e eu preciso que seja isso resolvido. E como é que eu peço? Automaticamente não vai pegar a pena de deserção. O juiz vai dar um prazo para que faça um novo depósito e você recompensa lá na frente aquele que você pagou indevidamente. O vício tem que ser sanado no prazo de 5 dias, portanto não há como esperar o reembolso para fazer o novo pagamento. Não vai ter esse prazo não. O prazo sempre será de 5 dias. Artigo 1006. Certificado trânsito. O que é trânsito em julgado? Transitou em julgado a decisão. O processo que está no tribunal, ele é baixado para o juízo da onde ele iniciou a origem ao juízo ACO ou juízo de origem. Se o processo iniciou em uma das varas cíveis, havendo trânsito em julgado no STJ, por exemplo, o processo é enviado de novo para a vara civil da onde ele iniciou o processo. Se é uma ação rescisória que começou no tribunal, trânsito julgado provocado no STJ, no STF, volta para o tribunal onde iniciou aquela ação rescisória, e assim sucessivamente. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá aquela decisão que foi impugnada e reformada. Se não há reforma, executa, cumpre-se a sentença, a decisão originária. Mas, via de regra, no lugar da decisão monocrática, que foi reformada, vem o novo acórdão. E é através desse acórdão que começa o cumprimento da decisão, que alguns chamam de fase de cumprimento de sentença,
na correta fase de cumprimento de decisão, que pode ser uma sentença ou pode ser um acórdão. Em relação a litisconsórcio, nós sabemos que existem vários tipos de litisconsórcio: ativo, passivo ou misto, de acordo com a pluralidade nos polos, inicial ou ulterior, de acordo com o momento em que ele é formado, unitário ou simples, de acordo com a decisão, se ela é única para todos ou cada parte tem um tipo de decisão específica, e se é necessário ou facultativo. Necessário quando a lei assim determina que o processo só pode prosseguir se houver a formação do litisconsórcio. Então, eu tenho vários tipos de litisconsórcio e diz: o litisconsórcio interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo distinto ou opostos os seus interesses. Veja só, tem partes autoras que estão litigando em litisconsórcio dentro de um processo. Quando o litisconsórcio for simples, o recurso apresentado por um não aproveita ao outro porque são distintos os interesses. Por exemplo, se alguém está sendo condenado por uma parte vamos dar um exemplo para melhor caracterizar isso. José e Maria se envolvem em um acidente de trânsito, culpa exclusiva de José, sendo que no veículo de Maria também existia Finéias. Está demonstrado que a culpa exclusiva de José porque não respeitou a sinalização e ainda estava sob os efeitos de bebida alcoólica. Tudo isso circunstanciado num relatório de ocorrência policial ou um boletim de ocorrência. Acontece que Maria teve prejuízo nos seus veículos. Ela vai entrar com uma ação indenizatória contra José para pedir a reparação dos danos sofridos no seu veículo. Finéias, que também estava no carro, junto com Maria, teve lesão corporal causada por esse acidente. E em decorrência dessa lesão corporal, teve gastos hospitalares e ficou necessitando de tratamento psicológico pelos abalos que ele sofreu, os abalos psicológicos. Então, José e Maria se envolveram no acidente. José é a parte contrária, sendo que Maria e Finéias são litisconsortes. Eles entraram com a mesma ação juntos. Só que são litisconsórcio simples, porque uma é decisão para Maria, que o juiz vai dar indenização patrimonial. Para José é danos morais pelo abalo psicológico sofrido e tendo que arcar com despesas de psicólogo para poder melhorar esse abalo psicológico, além das despesas médicas. Então, a sentença não é uniforme para os dois. E se a sentença não é uniforme para os dois, por exemplo, o juiz diz: indefiro os pedidos, não vou acolher os pedidos de ninguém. Então, tanto Maria como José, ou tanto Maria como Finéias, têm direito de recorrer, porque eles perderam, são partes prejudicadas. Mas o recurso apresentado por Maria, que quer a reparação pelos estragos causados no seu veículo, não tem nada a ver, é distinto daqueles pleiteados por Finéias em relação ao seu dano moral. Talvez ele não consiga nem comprovar que realmente houve um abalo psicológico. Então aí há a distinção de pedidos, e a sentença ela vai ter que dosar isso. E na hora do recurso, cada um vai fazer um recurso propício ao seu problema, não é genérico, porque recurso genérico não é aceito no ordenamento jurídico. Portanto, o recurso interposto por um dos litisconsórcios, desde que não seja litisconsórcio simples, aproveita aos outros. Se for litisconsórcio simples, não aproveita. Essa é a exceção que tem no artigo 105, esse salvo litisconsórcio simples.
Artigo 995. Recurso não impede a eficácia de decisão. Isso aí é em relação aos efeitos. Via de regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão. Significa o quê? Que os recursos, via de regra, devem ser recebidos apenas no efeito devolutivo. Mas aí eu tenho o artigo 1012. O artigo 1012 do CPC diz que a apelação, via de regra, será recebida também no efeito suspensivo, regra geral. No parágrafo 1º tem as exceções, ou seja, quando tratar, por exemplo, de interesses de ações que têm a natureza alimentar, a apelação será recebida apenas com efeito devolutivo. Então marque, a regra é que todos os recursos sejam recebidos apenas no efeito devolutivo. Mas o artigo 1012 é uma exceção que permite. E ele encaixa nesse salvo, artigo 1012. Ou seja, quando a própria legislação der uma decisão no sentido diverso. A própria legislação, ela diz que os recursos de apelação, via de regra, serão recebidos em amplos os efeitos devolutivo e suspensivo. E faz a exceção no parágrafo 1º, que ela será recebida apenas no efeito devolutivo, começando a eficácia imediata da decisão. Quem são as partes dentro de um recurso? Um recurso, via de regra, genericamente falando, é recorrente e recorrido. Dentro de um agravo, eu chamo agravante e agravado. Dentro da apelação, apelante e apelado. Nos embargos, embargantes e embargados.